Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade à nossa aula de anatomia do sistema linfático, essa é a parte 2 e hoje nós vamos falar especificamente sobre os órgãos linfáticos. Então pessoal, os órgãos linfáticos ou órgãos linfóides, porque são derivados desse tecido linfóide, são órgãos que são muito importantes porque são os órgãos que vão compor todo esse sistema linfático, além dos vasos linfáticos, capilares linfáticos, que a gente já viu na aula anterior, que transportam a linfa. Esses órgãos vão ser os receptores dessa linfa, bem como também vão fazer as suas funções, tanto de drenagem, quanto também a função imunológica. E estes órgãos são os linfonodos, as tonsilas, o baço e o timo, tá certo? Esses são os órgãos linfóides principais, como a gente já falou na aula anterior. Também a medula óssea também ela pode estar participando no sistema linfático, nessa parte imunológica, na produção de células sanguíneas, principalmente essas células de defesa. Alguma parte do sistema gastrointestinal também tem uma certa participação, mas estes aqui elencados são os órgãos principais do sistema linfático. Bom, pessoal, começando a falar dos linfonodos, os linfonodos são agregados nodulares de tecido linfóide, recoberto por uma cápsula fibrosa. Então, aqui nessa imagem ao lado, a gente já vê que essa parte mais externa, ela tem essa cápsulazinha. Essa cápsula é muito importante porque ela mantém a integridade desse tecido linfóide, mantém ela todo esse conteúdo internamente. Lembrando que aqui na parte mais externa desse órgão é chamado de zona ou região cortical, até aqui está mostrando o córtex, e a parte mais interna é chamada região medular, tá certo? São firmes, de superfície lisa, com forma em geral ovoide ou de feijão, então ele tem essa estrutura mais ou menos nesse aspecto até riniforme, tá certo? Formato de rim. E localizam-se ao longo das vias linfáticas em um padrão que varia com a espécie e com o indivíduo. Então a gente vai ver daqui a pouco, durante essa aula, que tem também locais com um acúmulo maior de número de linfonodos em um certo local, tá? E aí esses linfonodos, dependendo do tipo de animal, da espécie, eles são menores ou maiores. São alguns agregados chamados de linfocentros. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Então, os linfonodos, como eu falei, ele tem a sua região cortical, aquela parte mais externa. Essa parte aqui, ó, que está sendo mostrada com as bolinhas vermelhas, são os centros germinativos para a produção contínua dos linfócitos, tá certo, pessoal? Isso é importante, célula da defesa, tá? E a região medular, que é a célula onde tem também os cordões celulares ricos em macrófagos, também uma parte dessa celularidade do sistema imunológico, de célula de defesa. Então, as funções dos linfonodos são filtração de partículas, todo aquele conteúdo que vem na linfa, ele vem aqui filtrando essas partículas, toxinas, catabólitos, tudo passa por aqui, além de capturar e destruir micro-organismos, fazer a produção de linfócitos e também de anticorpos, tá? E são de tamanho variável em algumas regiões do corpo, formam esses aglomerados denominados linfocentros, como eu acabei de falar no slide anterior. Em algumas espécies vão ter linfocentros, locais com um acúmulo maior desses linfonodos, mas dependendo da espécie, esses linfonodos em linfocentros serão maiores ou menores. Os linfocentros, então a gente observa que no equino e no suíno, os linfocentros são formados por vários linfonodos de tamanho pequeno, como eu falei. Então aqui já tem essa especificação em equinos e suínos, vários linfonodos pequenininhos formando um linfocentro. Já nos carnívoros e nos ruminantes, os linfocentros são formados por poucos linfonodos, mas de tamanho maior, de tamanho grande. Então aqui nessa representação esquemática, dos vários linfonodos no cão, tá? A gente observa que tem locais que tem um aglomerado maior de linfonodos maiores. Então esses são os linfocentros no cão, no carnívoro, tá ok? Então temos os linfocentros da região da cabeça. O primeiro linfocentro que a gente vai falar aqui é o linfocentro mandibular.
Ele é palpável, tá? Nessa região da mandíbula, localizado caudalmente ao ângulo da mandíbula, tá? Onde aqui, ó, eu fiz esse círculo, tá certo? Então, nessa região de ângulo da mandíbula ali, ele drena essa região de focinho, glândulas salivares, língua e músculos da mastigação. Lembra que onde tem um linfonodo ou onde tem vários linfonodos, né, onde são os linfocentros, a função é drenar, fazer a drenagem, né, fazer a filtração dessa região, desse local aonde está. Então aqui o linfocentro mandibular faz a drenagem da região mais ventral da cabeça do animal, ok? Já o linfocentro parotídeo, ele é localizado na região do masséter, essa aqui mais lateralmente, tá certo, pessoal? Desse músculo mastigatório ali e mais caudalmente também, tá? Drena a região dorsal da cabeça, ele pega essa região mais caldo dorsal da cabeça. Os linfocentros, então, também de cabeça e pescoço, ao mesmo tempo, né, que pega tanta região da cabeça, continuando o que a gente já viu no slide anterior, mas também pega essa região de pescoço, essa região cervical. Linfocentro retrofaríngeo é localizado no teto da faringe e fossa do atlas, tá? Então a gente vê aqui, ó, nessa região aonde o osso atlas ali é abaixo do crânio, do occipital, onde vai estar, tá? Vai drenar estruturas profundas da cabeça e parte do pescoço, incluindo a laringe e faringe. Também tem os linfonodos dessa região centrocervical superficial. É palpável quando aumentado, e aí a gente chama atenção para o linfonodo cervical superficial, o maior, né, e o mais evidente, tá? Ele normalmente a gente consegue palpá-lo, é um linfonodo palpável, tá? Mas tem os outros linfonodos juntos, tá? Que eles são localizados ali mais na parte mais profunda, esse ao longo da traqueia, que também são cervicais superficiais mais profundos. Então vai drenar aqui a região superficial e profunda do pescoço. Os linfocentros do membro torácico, então temos o linfocentro axilar, que é palpável quando aumentado e localiza-se na região axilar, ali no sovaco do animal, drena o membro torácico, tá ok? O linfocentro tórax, então, na região de tórax, temos três aqui. O linfocentro mediastínico, tá bom? Importante em inspeções de frigorífico, por quê, pessoal? Ele fica localizado na base do coração e próximo ao diafragma, no espaço mediastínico. Ele drena a parede do tórax. E sua importância nos frigoríficos é porque bovinos podem ter uma doença que é de caráter respiratório, uma doença que ela vai acometer gravemente os pulmões desses animais e é uma zoonose. Que doença é essa que eu estou falando, pessoal? É a tuberculose bovina, tá ok? O linfocentro brônquico, que ele localiza-se ao redor da bifurcação da traqueia. Como é que é o nome da bifurcação da traqueia? É a carina, tá certo? Ele drena o pulmão. E o linfocentro torácico dorsal e ventral, que localiza-se nos espaços intercostais dorsal e próximo ao manúbrio external, mais na região ventral. Vai drenar tanto o dorso e os tecidos profundos do tórax. Tá certo, pessoal? Então, aqui nessa imagem, a gente vê esses linfocentros da região torácica, como eu falei aqui, o mediastínico, o brônquico, tá certo? Toda essa região aqui, então você vê essa representação, esse acúmulo de linfonodos é muito importante porque está drenando essa região torácica, essa região respiratória, principalmente aqui. Mas lembrando que não só tem o pulmão, tem o coração, tá? Tem o diafragma ali embaixo, então drena todos esses órgãos, essa região da cavidade torácica. E os linfocentros do abdômen, ou seja, da região abdominal, são linfocentro mesentérico cranial e caudal, que fica junto ao mesentério, vai drenar o intestino delgado e o intestino grosso. O linfocentro lombar, nessa região lombar, que está disseminado ao longo da aorta abdominal e próximo aos rins, vai drenar a região lombar, rins e glândulas adrenais, tá certo? E o linfocentro cilíaco, que são onde tem linfonodos esplênicos, tá? Gástricos, hepáticos e pancreático duodenal, vão drenar e drenam e localizam-se próximos ao baço, estômago, fígado, pâncreas e duodeno. Então toda essa região abdominal aqui, ela está sendo drenada, sendo cuidada por esses linfocentros apresentados. E a gente vai ver na imagem a seguir.
Então, pessoal, nessa imagem a gente vê aqui, ó, nessa região abdominal, toda essa região da parte intestinal, dos órgãos abdominais, estômago, pâncreas, fígado, baço, rins, tá? Todas as vísceras intestinais, duodeno, jejum, ilho. Então, tudo está sendo drenado por estes linfocentros aqui da região abdominal. Linfocentros da pelve e dos membros pélvicos. Temos o linfonodo poplíteo, tá? Linfonodo poplíteo é um linfonodo palpável, é um linfonodo que está caudalmente ao joelho, aqui na parte mais caudal do membro pélvico. Ele drena essa parte distal do membro pélvico, tá certo, pessoal? O linfocentro inguinal superficial, ele está ali na região supramamária ou supraescrotal. Ele fica palpável quando ele está reativo, quando ele está aumentado. E também tem ele profundo, que ele está mais localizado dorsalmente ao glândula mamária ou escrotal, né, nos machos, mamária nas fêmeas. Superficial, localizado ao longo do trajeto da artéria ilíaca externa ou femoral, na parte quando é profundo, tá? Vai drenar os órgãos reprodutores masculinos externos, a glândula mamária, a região da virilha superficial e na coxa mais profundamente, tá? Tem também o linfocentro centro-ilho sacral, que quando tem linfonodos mediais, sacrais, hipogástricos e anorretais. Eles ficam localizados no final da aorta abdominal e drena parte do membro pélvico, dos órgãos reprodutores e pélvicos. Então toda essa região mais caudal, mais pélvica do animal, ela é drenada por esses linfocentros. E aí fica aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver, nessa parte mais distal, tá? Essa região de pelve, cavidade pélvica e membros pélvicos, todos esses linfonodos formando os linfocentros pélvicos. Aqui nessa outra imagem, essa representação mostra a quantidade de linfonodos, né? Sejam os palpáveis, os superficiais e também os linfonodos mais profundos que tem no animal, tá? Vocês esqueçam o caminhão passando aqui na frente de casa nessa hora da gravação, mas são coisas que acontecem no momento que também estamos gravando a aula para vocês. Enfim, então olha o cão aqui com toda essa representação esquemática, linfonodos na região de cabeça, cervical, linfonodos na região torácica, região de membros, né, tanto membros torácicos quanto pélvicos, região dessa região, linfonodos ou linfocentros também, todos acumulados na região abdominal. Então tem bastantes linfonodos. E agora a gente vai começar a ver quais são os linfonodos palpáveis, ou também linfonodos chamados de superficiais, porque é isso mesmo, eles estão mais na superfície do corpo do animal. Então esses linfonodos palpáveis, também chamados de linfonodos superficiais, eles, na maioria das vezes, né, até fisiologicamente, você já consegue palpar ele, porque ele está mais superficial, ele fica ali nessa região abaixo da pele, né, ele fica ali mais exposto, mais superficial, tá? Então são alguns linfonodos superficiais à musculatura e podem ser identificados por palpação. Palpação é uma das técnicas de exame físico muito importante para a gente coletar sinais clínicos que os animais podem estar demonstrando quando se tem alguma variação no seu sistema fisiológico, tá certo, pessoal? Então, para a gente já fazer esse link da clínica com a anatomia, só vamos poder ser bons clínicos veterinários se formos bons anatomistas e entendermos a anatomia. Aumentam de volume quando ocorre algum processo patológico na sua área de drenagem. E aí a clínica, né, quando a gente estiver fazendo o exame, a gente vai reconhecer que eles naturalmente já vão ter o seu tamanho. Muitas das vezes são simétricos, são bilaterais. Você compara um com o outro e quando está fisiológico, normal, tá ok. Mas se tiver algum processo patológico, ele vai aumentar de tamanho, ele vai ficar reativo, que a gente fala que ele está reativo. Então, os linfonodos superficiais principais, temos aí o submandibular, retrofaríngeo, parotídeo, cervical superficial, axilar, subilíaco, inguinal, mamário, escrotal e poplíteo. Lembrar que esses aqui que estão com asterisco, né, como retrofaríngeo, parotídeo, axilar, em alguns animais nós só vamos conseguir palpá-los só quando eles estiverem realmente reativos, tá certo? Quando eles estiverem com algum processo patológico, porque em alguns animais não vamos conseguir fisiologicamente também, mesmo eles sendo superficial, palpá-los. Então, os primeiros linfonodos aqui que a gente vai falar são submandibulares, ou também chamados de mandibulares.
Eles drenam a metade ventral da cabeça, mostra ali ó, no cachorrinho, essa parte que está em vermelho, essa parte mais, essa região ventral da cabeça ali, lembra como a gente falou, mas aqui na parte da região mandibular. Rostralmente a glândula mandibular no bordo medial da laringe, tá? Em equinos ele é mais profundo e ele é ventral à língua, tá? E em bovinos é difícil sua palpação. Então esses mandibulares, ele tem uma maior facilidade de você conseguir palpar nesses pequenos animais, como cães e gatos. Linfonodos retrofaríngeos, então eles drenam a parte interna da cabeça, o esôfago, o proximal, o palato, a laringe, a faringe, tá? E eles ficam localizados caudodorsalmente ao teto da faringe, tá certo? E eles só são palpáveis quando reativos, é aquilo que eu falei. Dificilmente, assim, eles fisiológicos a gente vai conseguir palpá-los. Linfonodos parotídeos são aqueles que drenam a parte dorsal da cabeça, tá ok? Eles ficam próximos da articulação da temporomandibular, tá? E são palpáveis quando reativos. E aqui, ó, você já consegue ver ele reativo ali nessa região parótida ali, né? Parotídea ali, que você vê num caprino. Isso aqui é uma doença que acomete os linfonodos, que eu já falei bastante em sala de aula para vocês, que é a linfadenite caseosa, causada pelo Corynebacterium pseudotuberculose. Os linfonodos cervicais superficiais, né, antigo pré-escapular, como a gente já viu aqui, falou dos linfocentros cervicais superficiais. O linfonodo cervical superficial, ele tem nos dois antímeros, tanto esquerdo quanto direito. Vão drenar desde o pavilhão auricular, pescoço, ombro, membros torácicos e o primeiro terço proximal do tórax, tá certo, pessoal? Essa parte mais cranial. Fica no bordo cranial da articulação do ombro e é difícil você palpar eles em felinos e equinos, tá? Mas a gente consegue palpar assim mais facilmente em cães, em ruminantes, tá ok? Linfonodos axilares, eles drenam a região anterior do tórax, membros torácicos e 3 primeiros na cadela ou 2 primeiros na gata, as pares das glândulas mamárias. Eles vão palpar também, eles vão estar drenando ali, a gente vai conseguir observar quando, por exemplo, ele estiver amamentando, quando estiver reativo, tá? Fica mais profundamente na região das axilas, sob a massa muscular, então ele só é palpável quando reativo. Quando está no processo ali de mamogênese, né, de lactação, a gente pode conseguir palpar também esses linfonodos axilares, porque está em atividade ali toda essa estrutura, essa região do... Os linfonodos inguinais superficiais são aqueles que drenam a região abdominal e pélvica, tá? Drenam os membros pélvicos, os genitais femininos e os 3 últimos pares da glândula mamária, no caso da cadela e gata, tá? Fica na face medial da coxa, na região inguinal, e é palpáveis em caninos e felinos, tá certo? Os linfonodos mamários são aqueles que drenam as glândulas mamárias na parte posterior das coxas e genital externo feminino, na face caldo-dorsal da porca e da vaca, ou dorsal na égua, né, das mamas inguinais, palpáveis nas vacas, tá certo, pessoal? E quando o linfonodo external, ele drena 3 primeiros pares de mamas na porca e na cadela. Tá? Esse external que fica mais à frente, mais cranial. Mas quando nas vacas, assim, nas outras fêmeas, como porca, vaca também, porca, vaca e na égua, né? Ele aqui é mais nessa região mais caudal. Então a gente observa aqui, ó, como eu falei aqui, ó, mais nessa região dá para observar os inguinais superficiais, mais caudal, tá? O axilar, e ali a gente também vê tanto essa parte, ó, a região axilar, inguinal superficial e os mamários, que eles vão estar também muito próximo aí da cadeia mamária, né? Dependendo da fêmea, da espécie, eles vão ter mais ou menos, dependendo do número de tetos que o animal tem, de glândulas mamárias que o animal tem. Os linfonodos escrotais, eles drenam os genitais masculinos, né? Nos cães, ao longo da face dorso-lateral do pênis. Então, na próxima imagem a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, então ó, fica aqui mais dorso lateral, né, próximo ao pênis, tá? E aqui está uma imagem patológica, né, de uma necrópsia, um aumento de tamanho dos linfonodos escrotais em um cão. Isso aqui provavelmente, né, como está descrito na imagem, por neoplasia, ou seja, câncer de próstata.
Os linfonodos poplíteos, né, são aqueles que drenam pele, músculos, tendões e articulações dos membros pélvicos, tá? Ele fica na fossa pudenda entre os músculos bíceps femoral e semitendinoso, no terço distal da coxa, tá? Então ele fica ali, ó, na região mais caudal ali do membro, pega essa região mais distal do membro pélvico. É muito importante o linfonodo poplíteo. Então essa imagem aqui, como comparação entre um cão e um equino, né, a gente consegue observar no cãozinho é o submandibular, nessa região mais ventral do crânio. No animal, no equino também, o submandibular. Já o 2 no cãozinho é o cervical superficial, que no equino o cervical superficial é o 3, olha ali, bem direitinho, tá? O 2 no equino é o retrofaríngeo, que aí no cão a gente não está observando aqui nessa imagem, tá? O 3 no cãozinho é o poplíteo, tá? E como a gente já falou, o 3 é o cervical superficial no equino. E o 4 é o inguinal superficial, né, no cãozinho. E no equino é o sublíaco. Então, só para mostrar aqui também, a gente vai conseguir observar, seja em pequenos e grandes animais, tem essas mesmas características nos mesmos locais, tá? A mesma projeção anatômica, só que lembrar, esses linfonodos palpáveis são aqueles que são superficiais. E algumas das vezes a gente só vai conseguir palpar alguns desses linfonodos quando ele estiver realmente reativo, com algum problema, tá certo? Essa imagem aqui é uma imagem que mostra bovinos, né, com esses circulares aqui, essas regiões circuladas, tá? Que está mostrando ali, são linfonodos bem reativos, isso no caso de leucose enzótica bovina, uma doença viral, tá? Causada pelo vírus da leucose bovina, é uma doença altamente contagiosa, tá? É uma doença que, assim, se não tiver cuidado com o manejo, uso compartilhado de agulhas, enfim, rapidamente você transmite esse vírus iatrogenicamente, né, para os seus animais. Então tem que ter muito cuidado, porque é uma doença que pode causar grande prejuízo. Esses aumentos de linfonodo vai causar muita dor no animal, tá? Pode causar reações inflamatórias, esses animais vão ficar debilitados, parar de comer, parar de produzir, decresce muito a sua produção e pode até virar óbito também, tá bom? Então isso aqui é um caso de leucose enzótica bovina. Isso aqui a gente está observando em bovinos adultos. E nessa outra imagem a gente vê aqui num bezerrinho, né, no animal jovem, um caso raro, tá, que poucas vezes acontece, que é um caso de leucose multicêntrica juvenil, tá, bovina juvenil. Ela raramente acontece, mas quando acontece dá nessa gravidade aqui, ó, vários linfonodos altamente reativos, né, infartados, ó, a região dos linfonodos parotídeos, submandibulares, cervical superficial, também ali subilíaco, tá? Tudo muito reativo mesmo. Então aqui esse bezerrinho foi um animal que a gente atendeu na clínica de bovinos de Garanhuns, quando eu fazia o doutorado lá. E esse animal aqui, infelizmente, teve que ser eutanasiado e tudo, porque a sobrevida é muito complicada desse animal. É uma doença que não tem cura, tá certo, pessoal? E ela ainda, como eu falei, ela pode, dependendo de não tiver cuidado do manejo, transmitir para os outros animais. Então tem que se ter muito cuidado com isso aqui, tá? Mas em animais muito jovens assim, é raro acontecer, mas acontece, tá? Então quando vocês verem, vocês já vão saber que isso não é o fisiológico, não é o normal, não é o anatômico, porque estão todos os linfonodos altamente reativos, né, infartados. Já é palpável naturalmente, né, mas aqui está, nem além de palpável, está muito visível, né, bem evidente. As tonsilas, pessoal, também são órgãos linfáticos, né, de tecido linfóide, são agregados de tecido linfóide em superfícies mucosas. Então não são capsuladas, a diferença das tonsilas para os linfonodos, que os linfonodos são capsulados, lembram? E aqui não são capsulados. Então é agregado desse tecido linfóide nessa região, principalmente das regiões digestivas, né, com as tonsilas faríngeas na região de adenoides, as tonsilas palatinas aqui na região de amígdalas, tá? E aí a parte respiratória. Então tem outras tonsilas também, não vou falar assim de menor importância, mas que não são tão evidentes, como tonsilas intestinais, prepuciais, vaginais, tá? Também são agregados tecido linfóide para proteção, drenagem desses locais. São mais desenvolvidas nos animais mais jovens, tá? E a função dela é a primeira proteção aos orifícios de entrada do corpo. E como eu falei, principalmente na região do trato respiratório e do trato digestório.
Aqui a gente vê ó, as tonsilas palatinas, tá? As tonsilas palatinas você já vai ver que isso aqui está relacionado tanto ao trato gastrointestinal, né? Nessa região oral aqui e também dessa parte respiratória, tá? As tonsilas faríngeas também vão estar envolvidas aqui, como a gente vê na imagem. O baço, pessoal, é um órgão linfóide presente na região cranial esquerda do abdômen, próximo ao estômago, e o baço também é um órgão muito importante para o corpo, tá? Mas ele é um órgão que, assim, a gente pode até dizer, cara, tem toda a sua função, sua importância, mas se por alguma eventualidade o animal sofreu um acidente, tiver alguma neoplasia, algum problema nesse baço, ele pode ser retirado, ele pode ser... A cirurgia que retira o baço é chamada de esplenectomia, tá? No caso do tecido esplênico do baço. Então, quando ele tem uma inflamação, uma esplenite, dependendo do grau e da causa, ele pode ser retirado e o animal pode sobreviver. Claro que vai ter uma diminuição no seu sistema imunológico, na sua função cardiovascular e circulatória, porque ele é um acumulador também de células sanguíneas, ajuda, né, nessa manutenção da celularidade sanguínea, principalmente vermelha, que a gente vai falar aqui, já das hemácias também. Mas se precisar, existem vários humanos e animais que podem viver sem o baço e ter uma sobrevida boa. Então as funções do baço, né, ele tem uma grande capacidade fagocitária, tá? Fagocitar esses micro-organismos encapsulados por anticorpos. As células do sangue envelhecidas também ele fagocita, tá? Ele destrói, tá bom? Mesmo assim, ele também é um reservatório para células sanguíneas, então quando o animal faz muito esforço e está necessitando de uma grande quantidade, um aporte de oxigênio e não tem na corrente sanguínea, não está conseguindo compensar pela troca gasosa, ele se contrai e ele joga para a corrente sanguínea essa reserva de células sanguíneas ali, tá? De hemácias principalmente, para ajudar nessa compensação de oxigenação do corpo, tá? Também está envolvido na hematopoiese, tá? Na produção e liberação dessas células sanguíneas, maturação, faz a filtração do sangue e também produz linfócitos. A gente vê na imagem aqui, é um órgão relativamente friável, tá? Ele tem essa região capsular, essa cápsula que o envolve, tem a região de polpa vermelha e a região de polpa branca, tá ok? Então nessa imagem aqui a gente pode ver as diferenças da morfologia do baço nas diferentes espécies, né? O canino ele tem esse baço aí que tem dimensões menores um pouco que é dos outros animais, como o suíno, o bovino, o equino mesmo, tá? E ele tem esse formato que é mais proporcionalmente maior na espessura, que a gente pode chamar ele de formato de halter, tá? Os anatomistas veem os órgãos e colocam assim algumas projeções para a gente ter uma relação, entender melhor, então considerado como um formato de halteres, tá? Um halter, tá? Não é halter do chão no Pará não, um halter de academia, lembra lá, aquele que tem os pezinhos, tá certo? O pequeno ruminante, então é o formato de concha, ele é um pouco menor. O do suíno aqui a gente vê que ele é um pouco mais comprido em formato de fita, tá certo, pessoal? O do equino ele parece com uma interrogação, ou também chamado um formato de foice. E o do bovino é muito semelhante ao do suíno, só que ele é um pouco mais largo, tá ok, pessoal? O timo, nosso último órgão linfóide a ser falado nessa aula, o timo é um órgão com muita importância maior no animal jovem, tá? Porque ele vai regredindo na puberdade e quase desaparece no animal adulto. Quando a gente vai fazer a necrópsia de animais adultos, dificilmente a gente consegue identificar, encontrar o timo, tá certo? Mas em animais jovens a gente consegue observar sim, e ele é muito importante nessa fase primária da vida, nessa fase inicial da vida, porque ele é um órgão primário do sistema imunológico, ele é responsável pela imunocompetência, tá? Ele é produtor de linfócitos T, tá? E ele também faz essa parte de maturação, de deixar competentes esses linfócitos T para a corrente sanguínea, para o sistema imunológico, tá certo? É um órgão lobado e lobulado, então tem seus lóbulos, tá? É relativamente grande, como eu falei, em indivíduos jovens, na sua principal função, e na puberdade ele vai começar a ter o início da sua involução. Então você vê aqui, olha, no bezerro, né, como é um animal jovem, então ele é um órgão maior, tem os lobos torácicos ali, mas na região de tórax,
lóbulos tímicos, tá? Menores ali também, tá? E lóbulos cervicais, tá? Lóbulo intermédio, que é também chamado de istmo. Então ele fica localizado ali nessa região cervical e torácica, tá bom? Com 5 lobos, 2 lobos torácicos, direito e esquerdo, um lobo intermédio e 2 lobos cervicais, tá? Mais nessa região de pescoço, também direito e esquerdo. E aqui a gente vê nessa imagem, ó, observando uma imagem mais um animal, uma projeção dorsal, tá? Uma projeção ventro-dorsal, né? A gente está olhando aqui da região ventral e ele com o dorso no chão, como se ele tivesse em decúbito dorsal. Você vê ali próximo à traqueia, né? Em volta da traqueia ali os ramos lateral esquerdo do lobo cervical e o direito do outro lado, né? O lobo intermédio e o lobo torácico desse órgão tão importante, principalmente na fase inicial da vida dos animais, que é o timo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os órgãos linfáticos ou órgãos linfóides, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários, podem falar com a gente, podem nos procurar, estamos aqui para ajudar, tá? Continuem estudando, vou estar aqui preparando mais materiais para vocês sobre esses assuntos de anatomia e outros assuntos da medicina veterinária e encontro vocês em algum outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!